Questão 85. Seja f uma função definida no intervalo fechado de 0, 1 em R, f uma função contínua, tal que, para todo x em seu domínio, ou seja, no intervalo 0, 1, tem-se que a imagem também está no intervalo 0, 1. Mostre que existe um C no intervalo 0, 1, tal que a imagem de C é o próprio C, como se fosse um ponto fixo. A melhor maneira de interpretar essa situação é a partir de um gráfico. Então vamos fazer uma ilustração. Uma ilustração com um gráfico. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma ilustração de como pode ser o gráfico de uma função como essa. Bom, primeiro, antes de mais nada, vamos observar que o domínio dessa função é o intervalo 0, 1. Então essa função está definida aqui, entre 0 e 1. O domínio é essa regiãozinha aqui. Ok? Nesta parte aqui, notamos que a imagem também está contida no intervalo 0, 1. Ou seja, quando você vai para o eixo y, você vai observar que a imagem ela também está no intervalo 0, 1. Isto sugere que o gráfico dessa função está contido neste quadrado, que é o gráfico da função está aqui dentro, está nessa região aqui, o gráfico. Okay? Além disso, nós falamos aqui de um tal de um ponto fixo, ou seja, um ponto tal que o y e o x são iguais. Porque quando eu estou dizendo que f de c é igual a c, isso daqui significa que temos o ponto C, C. Ou seja, o que o enunciado propõe é que você encontre um ponto em que a imagem de C é o próprio C, ou seja, um ponto que habita a primeira bissetriz. A primeira bissetriz é aquela reta em que y é igual a x. Basicamente, então, o que é que nós temos? Se você não entendeu, eu vou procurar explicar melhor. Você tem uma função definida no intervalo 0, 1 e o gráfico dessa função está dentro dessa região, ou seja, a imagem também está no intervalo 0, 1. Então, qualquer gráfico que esteja nessa região, qualquer gráfico, em algum momento, tocará a bissetriz. É isso que ele está dizendo. Ainda que a curva seja assim, aí você, opa, não tocou a bissetriz, tocou duas vezes, tocou aqui e aqui. Então, o que esta proposição aqui, o que ela afirma é que qualquer função contínua definida no intervalo 0, 1, com imagens também no intervalo 0, 1, ou seja, qualquer função contínua cujo gráfico está nesse quadrado, em algum momento vai tocar a diagonal, vai tocar a primeira bissetriz. Ok? Essa é a interpretação geométrica para essa coisa louca que está aqui em cima. O que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer a demonstração definindo uma função auxiliar. Então vamos começar aqui com a demonstração. Lembrando que o que nós queremos provar é que existe um ponto C, ou seja, um valor C, tal que f de C é o próprio C. Ok, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função auxiliar. Uma função que mede, ou melhor, uma função que é a diferença entre minha f de x e a bissetriz. Ok? Então vamos lá. Seja, vou chamar essa função de g de x. G de x igual a f que está aqui, a função f que foi citada, f de x, menos a função identidade, f de x igual a x. Pronto, está aqui. Essa é minha função auxiliar. Bom, antes de mais nada, observe que se f de 0 for igual a 0 ou f de 1, se isso daqui for igual a 1, então acabou. Acabou, não há o que provar. Porque se eu estou dizendo que f de 0 é 0, eu acabei de encontrar um valor C, tal que f de C é igual a C. Aqui o valor C é 0, f de 0 é 0. Da mesma forma, se f de 1 é 1, então eu acabei de encontrar um valor C, que no caso é 1, tal que f de C
é o próprio C. Ok? Então, se f de 0 é 0 ou f de 1 é 1, não tem graça, não há nada o que provar. Então, a prova ela só é necessária se nenhuma dessas situações ocorrer. Então, vamos admitir que f de 0 é positivo e f de 1 é menor que 1. Como f de 0 está aqui no intervalo de 0 a 1, e f de 0 não pode ser negativo, nem pode ser 0, porque eu não quero, então f de 0 tem que ser positivo. Da mesma forma, como eu não quero que f de 1 seja 1, e eu sei que o f de 1 está no intervalo de 0 a 1, entre 0 e 1, então, obrigatoriamente, f de 1 tem que ser menor do que 1, porque maior que 1 não pode, já que a função está no intervalo de 0 a 1. Então, a gente vai admitir no restante da demonstração que f de 0 é positivo e f de 1 é menor que 1. Já que definimos aqui uma função auxiliar, que eu chamei de g de x, eu vou fazer uma surpresa agora com ela. Vamos calcular g de 0. G de 0. Você vai ver o que é que vai ser g de 0. Então, g de 0, pela definição, já que g de x é f de x menos x, g de 0 eu vou trocar x por 0. Então, isso daqui vai dar f de 0 menos 0, porque x é 0. Bom, f de 0 menos 0 é o próprio f de 0. E f de 0, por hipótese, é positivo. Ora, se f de 0 é positivo, então o g de 0, né, que neste caso é o próprio f de 0, então, conclusão, g de 0 é positivo. Vamos guardar isso. Dá um destaque nisso daqui. Acabamos de provar que g de 0 é positivo. Agora eu vou calcular g de 1, que é a outra extremidade do intervalo, né? G de 1, pela definição, agora eu vou trocar na definição da função, eu vou trocar o x por 1. Então, g de 1 é f de 1 menos 1. Bom, o que acontece? Como f de 1 é menor que 1, então se eu puxar esse 1 para o lado esquerdo, eu tenho f de 1 menos 1 menor que 0. Então, f de 1 menos 1, isso daqui permitam-me, não tem como calcular, eu só sei que isso é menor que 0. Então, só para arrumar, o g de 1, que é isso, é menor que 0. Então, g de 1 é menor que 0. Vamos dar uma circulada nisso daqui. O que foi que acabou de acontecer? Nós temos uma função g. Observe agora a função g. O que é que nós temos sobre a função g? G é contínuo. Alguns fatos sobre a função g. Então, primeiro fato, g é contínuo. Por que é contínuo? Porque, por hipótese, a f é contínua. Ora, já que a g ela é definida como f menos x, então, como a f é contínua e essa função aqui claramente é contínua, porque é a função identidade, a diferença de duas funções contínuas é também uma função contínua. Então, essa função g ela é contínua porque f e x são funções contínuas. Então, g é uma função contínua. Segundo fato, a função g troca de sinal no intervalo 0,1. A função g troca de sinal no 0,1. Ou seja, g de 0 vezes g de 1. Como essas duas coisas têm sinais trocados, isso aqui é negativo. Bom, isso daqui são as hipóteses do teorema do anulamento. O teorema do anulamento diz o quê? Que se você tem uma função contínua que troca de sinal no intervalo, então só para lembrar, pelo teorema de Bolzano, né, do anulamento, o que é que diz o teorema do anulamento? Que existe um valor C, no caso pertencente ao intervalo em questão, que é 0,1, tal que a função se anula, ou seja, g de C é igual a 0.
Bom, mas quem é g de c? Vamos lembrar a definição da função g. G de x é f de x menos x. Então, g de x é f de x menos x. Logo, quem é g de c? Quanto vale g de c? G de c, eu estou trocando x por c. Vai ser f de c menos c. Isso daqui é o g de c. Ok? Então, esse g de c, ele é f de c menos c. E esse g de c vale zero. Aqui continua sendo g de c, que é zero. Ora, se f de c menos c é zero, conclusão, f de c é igual a c. Que era exatamente o que a gente queria provar.